Fala, torcida vascaína, hoje é dia de Vascão em campo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o jogo de hoje à noite contra o Nova Iguaçu. Vamos falar também sobre a possível vinda de Felipe Coutinho. Será que ele vai jogar no Vascão? Será? Vamos falar também sobre o Figueiredo, sobre o Eric. Será que o Eric foi dispensado? Vai jogar em outro clube? Será? Acompanha no vídeo de hoje aí. E os tricoletes estão desesperados pro clássico do dia 12, próximo domingo. Eles estão enlouquecidos nas redes sociais, mas não conhecem a nossa força. Eles vão conhecer a nossa força de perto, nosso eterno freguês. Mas isso tudo nós vamos conversar e detalhar depois da vinheta. Roda a vinheta. Rio de Janeiro, brasileiro, eu sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão. Sejam todos bem-vindos ao canal Pais e Filhos Vascaínos. Aqui nós vamos abordar tudo relacionado ao nosso Vascão da Gama. Notícia, informação, os bastidores, as nossas idas aos jogos e muito mais. Antes da gente iniciar com o primeiro tema, eu vou pedir para vocês não deixarem de se inscrever no canal. Deixa o seu like, comenta, compartilha, porque com isso o YouTube vai estar recomendando o nosso vídeo para outros vascaínos. O primeiro tema de hoje, o Felipe Coutinho, ele foi sondado, essa novela que não tem fim, foi sondado até por outros clubes. Só que hoje no canal do Nicola, ele deu uma informação que deixou a torcida do Vasco super animada. Caso a sua volta ao Brasil na próxima janela, que é no meio do ano, se concretize, ele vai dar prioridade ao nosso Vascão da Gama. É isso mesmo. Felipe Coutinho no meio do ano pode pintar aí no nosso Vascão da Gama. Acompanhe as informações aí no canal do Nicola. Bora te ajudar a entender o que há de verdade no papo de que Felipe Coutinho vai preferir jogar no Vasco em detrimento do Corinthians. Notícia divulgada pelo jornalista Samir Carvalho, que empolgou o torcedor Cruz Maltino. A informação é real, mas antes que o torcedor do Vasco se empolgue e já imagine o Coutinho atuando como titular, vale alguns esclarecimentos. Coutinho não voltará ao Brasil nessa janela de transferências. Já deixou claro isso para os seus representantes. Ele pretende continuar na Inglaterra, mesmo que como banco de reservas por algumas semanas ou meses. É que lá ele ganha 3,5 milhões de reais por mês e já sabe que para voltar ao Brasil, tanto para jogar no Corinthians quanto para jogar no Vasco, precisaria abrir mão de mais da metade dos vencimentos. O Vasco não conseguiria pagar mais de 1 milhão de reais por mês. O Corinthians sinalizou com no máximo 1,5 milhão de reais. Essa situação só vai poder mudar na metade do ano se até lá o Coutinho se cansar da situação que tem vivido lá no Aston Villa, onde é muito mais reserva do que titular. Nesse final de semana, por exemplo, ele entrou no segundo tempo na derrota do Aston Villa por 4-2 para o Leicester de virada. Então, você torcedor vascaíno, o Coutinho prefere o Vasco ao Corinthians? Sim, isso é real. Ele dá preferência ao clube do coração, clube onde foi formado, tem excelente relação com os torcedores e vai priorizar o Vasco. Mas no momento futuro, não agora. O Vasco vai em busca de reforços, está atrás de um ponto esquerda, de um camisa 10, de mais um volante, jogadores de menos peso e menor impacto financeiro do que o Coutinho, pelo menos por hora. E aí, torcedor, ficou animado com o possível retorno do Felipe Coutinho no meio do ano? Vamos ver, vamos aguardar. Eu espero que até lá o nosso time esteja bem posicionado na tabela do Brasileiro, esteja bem também na Copa do Brasil, que ele vai ajudar muito caso ele retorne ao Brasil. O outro tema de hoje nós vamos abordar sobre o Eric, atacante. Lembra dele? O que veio lá do Ipiranga, do Rio Grande do Sul. Foi destaque no Campeonato Gaúcho, o Vasco contratou ele, sendo que no Vasco ele não deu liga. Ele até teve boas oportunidades, assim, ele até teve, não bons jogos, mas ele teve bastante oportunidade, sendo que no Vasco da Gama a camisa pesou e ele realmente não se deu bem. E a notícia do GE foi que o Vasco e o atleta chegaram a um acordo que o atleta vai poder procurar outro clube. No Vasco ele não fica mais.
A respeito agora sobre o clássico do próximo dia 12 contra os Tricoletes, eles estão enlouquecidos nas redes sociais. Espera aí que eu já vou postar, vou dividir com vocês aqui a tela, sobre um Twitter de um tricolor desesperado com medo da torcida do Vasco. Mas antes disso, eu vou estar dividindo aqui com vocês, ó, no meio, entre o Thiaguinho, nós dois aqui, vai aqui no nosso meio, dividir a tela com vocês, as informações sobre os ingressos para Vasco, para Fluminense e Vasco no próximo dia 12, às 18 horas no Maracanã. Eu entrei lá no site dos Tricoletes e o Fluminense já abriu as suas vendas para a sua torcida dia 4. Desde sábado, eles já abriram as vendas para os seus torcedores. E para a torcida vascaína, vai ser a partir do dia 8. Vamos ler aqui que está escrito no site do Fluminense. Eu vou dar uma resumida para o vídeo não ficar muito longo, tá? Vamos lá no ponto, já no ponto que nos interessa. É sobre os valores e os setores que vão estar disponíveis para a torcida do Vasco. Os sócios do Fluminense, não sócio do Fluminense, torcida do Vasco. A venda vai iniciar dia 8, quarta-feira, às 10 horas da manhã. Pelo Fluminense fcfutebolcard.com e para a torcida do Vasco futebolcard.com. O encerramento das vendas vai ser dia 12, no domingo, às 15 horas, um pouco antes dos jogos. Vai ser obrigado a retirar o ingresso, aquele ingresso físico, a gente vai precisar trocar, né? E aí segue os valores, ó. Setor leste inferior, torcida mista, sócios R$30, sócio do Fluminense, inteira 60 e meia 30. Setor leste superior, torcida mista, aí são os valores para os sócios do Fluminense. E o nosso aqui, o principal, ó, setor norte, torcida do Vasco, para sócios, teve um acordo entre Fluminense e Vasco aí que os sócios torcedores do Vasco vão ter 50% de desconto no ingresso, tá? Sócios R$35, inteira 70 e meia entrada 35. As gratuidades precisam ser antecipadas, aqueles trâmites que a gente já conhece, enfim, aí segue os pontos de venda e de retirada do ingresso. Eu sei que os Tricoletes estão desesperados com uma possível invasão da torcida vascaína, porque o mando é do Fluminense, eles estão fazendo de tudo para que a torcida deles seja maior do que a nossa, mas isso não vai acontecer. Nas redes sociais, eu vou estar dividindo com vocês aqui, olha, dá uma olhada nesse Twitter aqui desse torcedor tricolor desesperado, dizendo que é guerra domingo, que contra o Vasco a gente tem que invadir. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha esse tricolor aqui, como é que tá. Tá desesperado. Não vão aguentar, meu irmão. Não vão aguentar, não tem jeito. O eterno freguês vai continuar sendo freguês. E domingo a gente vai estar lá acompanhando de perto esse clássico aí. O que eu acho engraçado dos Tricoletes, que eles querem brigar, querem fazer e querem acontecer. Olha as fotos aí que estão passando aí do último jogo contra o Audax no último domingo. Não tinham nem 10 mil pessoas no estádio. Olha como é que o Maracanã fica vazio. E ainda acha que vai bater de frente com o Vasco. O Fluminense é medíocre e sempre será. Nosso próximo tema, o tema mais importante do vídeo é: hoje tem Vascão em campo. O Vascão hoje vai enfrentar o Nova Iguaçu às 21h10 no estádio Mané Garrincha, lá em Brasília, com a transmissão da Band. E a Vasco TV vai iniciar também a sua transmissão do pré-jogo 2 horas antes. Então às 7h10 já vai estar iniciando aí a cobertura desse jogo. O jogo foi no Mané Garrincha devido ao mando de campo ser do Nova Iguaçu. Vendeu o seu jogo para a praça
e acabou levando uma quantia boa. O estádio quase 100% tomado pela torcida do Vasco, foi colocado à venda 40 mil ingressos, sendo que na parcial já tinha mais de 30 mil ingressos vendidos. Eu acredito que vai ser casa cheia, que a torcida do Vasco nunca abandona o time. A gente não abandonou na Série B, imagine agora, no Carioca, na Série A, na Copa do Brasil. Enfim, a gente vai estar do lado do nosso gigante sempre. E as novidades de hoje é o retorno do Nenê. Depois do último jogo ele não participar nem do banco de reserva devido a um desconforto aí muscular. E quem vai ser poupado hoje é o Figueiredo. Figueiredo sentiu um desconforto muscular, e com isso ele vai ser poupado no jogo de hoje. Os relacionados para a partida de logo mais contra o Nova Iguaçu são esses aqui que eu vou estar dividindo a tela com vocês. Goleiros: Halls, Ivan e Léo Jardim. Defensores: Anderson Conceição, Léo, Lucas Piton, Miranda, Paulinho, Paulo Vitor, Puma Rodrigues e Vitor. Meio-campista: Alex Teixeira, Barros, Deluca, Galarça, Jair, Nenê e Rai. Atacante: Egnaldo, Eric Marcos, Gabriel Peck, Luca Orelano e Pedro Raul. A escalação já foi divulgada do time do Vasco, vai estar entrando hoje em campo. E vamos lá. O goleiro é o Ivan. O lateral direito é o Puma. Muito bom lateral, está se destacando muito bem. O zagueiro é o Miranda, junto com o Léo Pelé. Está fazendo uma boa dupla de zaga ali. Na lateral esquerda, o nosso Felipe Piton. É Lucas Piton, não, é Felipe Piton. Tem feito ótimas partidas aí pelo Vasco. No meio-campo tem De Lucas e Jair, né? Os dois ali na cabeça de área, na construção. Mais adiante, Alex Teixeira ou Nenê. Acredito que o Alex Teixeira deva iniciar essa partida. E no ataque, Gabriel Peck, Pedro Raul e Eric Marcos. Time bom, time ofensivo, e a gente tem tudo aí para tá vencendo, e vencendo bem, como foi feito no último jogo contra o Resende. A gente vencer com autonomia e fazer esse time cada vez mais entrosar, para que a gente, quando a gente for pegar os nossos principais adversários nos clássicos, a gente consiga vencer todos eles. Entendeu? O vídeo de hoje foi exatamente esse, falando sobre o nosso Vascão, falando sobre as notícias do Vasco, e conto com vocês aí. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Às 21h10 vamos ligar a TV na Band para assistir nosso Vascão, e no próximo domingo convoco toda a torcida vascaína, quem puder estar no Maracanã. Vamos invadir o Maracanã e mostrar nossa força pros tricoletes. Tá bom? Quer mandar um abraço aí, Tiaguinho? Quero. Então manda um abraço aí, pessoal. Abraço pra vocês. Vale... Até o jogo. Até o jogo. Valeu, rapaziada. Um abraço aí. Saudações vascaínas. Fui!